Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 62 e o versículo 4. Isaías, capítulo 62 e o versículo 4, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer. Está nela e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti. A tua terra se casará. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meus irmãos, é que eu e você vamos se casar, meus irmãos. Porque nunca mais, meus irmãos, vão chamar você desamparada, meus irmãos. Porque Deus, ele viu a minha e a tua dor, meus irmãos. Deus viu quanto você se humilhou, meus irmãos. Mas só que hoje, meus irmãos, Deus está entrando no meio do teu cenário, meus irmãos. Porque, meus irmãos, nunca mais vão chamar você desamparada, meus irmãos. Porque, meus irmãos, Deus hoje está parando a mim e a você, meus irmãos. Porque você vamos nos casar, meus irmãos. Porque chegou o tempo, meus irmãos. Porque Deus viu, meus irmãos, quanto você se humilhou. Mas chegou o tempo, meus irmãos, que vocês vão se casar, meus irmãos. Porque Deus, ele viu a minha e a tua dor, meus irmãos. Deus, ele viu quanto eu e você se humilhou. E Deus, ele se agrada em mim e de você, meus irmãos. Porque ele viu que você passamos por tudo, meus irmãos. Mas a gente está na presença dele, meus irmãos. E é por isso que ele se agrada em mim e de você, meus irmãos. E é por isso, meus irmãos, que Deus está preparando o meu e o teu casamento, meus irmãos. Para que nunca mais, meus irmãos, chame você de desamparada, meus irmãos. Porque Deus nessa noite, meus irmãos, está parando a mim e a você, meus irmãos. Está preparando o meu e o teu casamento, meus irmãos. Para que você venha se casar, para que você venha ser feliz, meus irmãos. Para que nós possamos ser felizes, meus irmãos. Porque nunca mais, meus irmãos, vão chamar você de desamparada, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus é na minha e na tua vida, meus irmãos. E nunca mais, meus irmãos, vão chamar eu e você de desamparada, meus irmãos. Porque, meus irmãos, eu e você vamos se casar, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus, ele viu, meus irmãos, quanto você se humilhou. Mas acabou o tempo de humilhação, meus irmãos. Porque chegou o tempo de Deus exaltar a mim e a você, meus irmãos. Chegou o tempo das promessas de Deus se cumprirem na tua vida, meus irmãos. E nunca mais, meus irmãos, vão chamar eu e você desamparada, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus é comigo e com você, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. For pouco, a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma boa noite.